Watanabe, né? Boa tarde a todas e todos. Bem ao Max aqui do Rio. Valeu. Vamos fazer agora aqui, então, uma breve apresentação e depois a gente abre para as perguntas, se elas ainda forem necessárias. Tá bom? Então vamos começar com a presidenta do COFA, do Conselho do Fundo Amazônia, que é a nossa companheira ministra Marina Silva, que tem um papel extraordinário na construção e nessa caminhada. Em seguida eu passo a palavra para a nossa histórica primeira ministra dos povos indígenas do Brasil, depois o ministro Paulo Teixeira, secretário executivo do Ministério da Justiça, e eu cumprimento ao final, se for necessário. Então, Marília, por favor. Eu quero que você mande um copo. Boa tarde a todos, a todas. A gente já passou o dia numa reunião muito produtiva de trabalho, de reabertura do Fundo Amazônia. Era a reunião do Conselho, do COFA. A composição do Conselho era fundamental para que nós pudéssemos reativar, os recursos do Fundo Amazônia. E aqui cumprimentando já o ministro Paulo Teixeira, querida Soninha Guajajara, nosso companheiro representante do Ministério da Justiça, nosso anfitrião e operador do fundo, Luísio, que foi operado através do BNDES. Agradecer a presença de todos aqui, o interesse por esse funcionamento do Fundo Amazônia, uma retomada depois de 4 anos, em que mais de 3 bilhões ficaram dormitando, parados, enquanto a Amazônia estava sendo destruída, os povos indígenas sendo completamente aviltados na sua condição humana, na sua condição cultural e social, e ainda todo o desmonte da política ambiental brasileira. Foi um esforço feito desde a transição para que saíssemos daquilo que o Ministério, aliás, o Supremo Tribunal colocou como estado de inconstitucionalidade. Nós estávamos numa situação de inconstitucionalidade em relação à política ambiental. Uma das razões pelas quais o Supremo disse que a gente estava vivendo um estado de coisas inconstitucionais era exatamente a suspensão, uma delas, a suspensão do Fundo da Amazônia, que agora foi retomado. E foi retomado em cima dos critérios que já existiam, porque os critérios eles são estabelecidos a partir das prioridades do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento. Nós também já retomamos o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento. Em abril, o plano terá concluído os seus trabalhos e a partir da atualização de novas prioridades se poderá revisitar os critérios, as prioridades e o foco para tomar os recursos do fundo, mas até lá nós vamos funcionar da forma como era até 2018. Uma coisa importante que foi estabelecida foi o fato de que já existem cerca de 14 projetos que estão devidamente qualificados para serem aprovados. Mas, infelizmente, com a paralisação, tudo isso ficou no limbo. A decisão da reunião é de que, se os tomadores do recurso estiverem interessados em continuar tramitando com esses projetos, que são de alta relevância para a proteção ambiental nas mais diferentes frentes, mais ou menos no valor de 480 milhões de reais a 600 milhões de reais com a atualização que possivelmente terá que ser feita, esses projetos voltarão a tramitar. Existe uma outra quantidade de projetos que ainda não estavam qualificados, esses voltarão a tramitar normalmente. E houve uma excepcionalidade em função da emergência que foi decretada pelo presidente Lula, envolvendo os povos indígenas. A gente tem um foco no povo Yanomami, mas o que está acontecendo com a população Yanomami está acontecendo com várias outras comunidades indígenas, como é o caso de Munduruku e Caapó, que a nossa ministra, Soninha, vai poder colocar melhor as questões que estão envoltas.
mas, por unanimidade, nós priorizamos, dentro do foco do que já está estabelecido, né, projetos para atendimento à situação emergencial das comunidades tradicionais que vocês estão acompanhando muito bem. O apoio a essas ações também poderão ser destinadas para as ações de comando e controle e outras medidas que têm a ver com o controle do desmatamento, do combate ao garimpo e todas essas ações. Os recursos são mais de 3 bilhões. Vocês sabem que está sendo feito um esforço também de captação. Nós já temos, não é? Mas ele gravou na mídia aqui, depois eu já... Mais 200 milhões, uma sinalização da França, uma sinalização da Espanha. Nós já temos a Noruega, que já havia aportado ali $1 bilhão para o fundo, logo ali no início. Nós tivemos um aporte, aliás, uma decisão do governo americano de também fazer aporte de recursos e, recentemente, com a União Europeia, também uma sinalização. Então, nós concluímos a reunião dizendo, né, que a política ambiental brasileira voltou, e com a política ambiental brasileira que voltou, graças às prioridades e às diretrizes do programa de governo do presidente Lula, o Fundo Amazônia também voltou para ações com a sociedade civil, com a comunidade científica, os governos estaduais e com o próprio governo federal, nesse momento de emergência em que o orçamento dos órgãos que aqui estão presentes e outros que já saíram foram completamente aviltados. Só dar uns dados aqui para complementar, para ajudar, e antes de passar para a Soninha. O Fundo Amazônia recebeu 3 bilhões e 300 milhões de reais em doações. Quero aqui agradecer a presença do nosso embaixador da Noruega, que é um grande parceiro do fundo, e Odd Magnerud, também a primeira secretária para o Desenvolvimento Sustentável e Floresta, Francisca Troger, da Embaixada da Alemanha. São os dois países que tiveram uma contribuição muito importante, e nós estamos ampliando agora o espectro e a possibilidade de doações e fortalecimento. O BNDES administrou muito bem esses recursos. Quero aqui agradecer a todos os servidores e servidoras, não só que participaram daquela etapa, mas mesmo nesse período continuaram resistindo aqui e mantendo o fundo operacional, apesar do desmonte, que foi uma política de Estado. O desmonte da política ambiental, isso também envolvia o Fundo Amazônia. Mas eles resistiram. Então, aplicaram muito bem os recursos e o fundo ganhou mais 2 bilhões e 100 milhões de reais de receitas financeiras. Então, o total de recursos do fundo são 5 bilhões e 400 milhões de reais. Desses 5 bilhões e 400 milhões de reais, nós tivemos aplicações já contratadas de 1 bilhão e 800 milhões. E temos o edital de 2018 com esses 14 projetos que a ministra Marina expôs aqui e que estão, portanto, com possibilidade de vir a ser aprovados com uma certa urgência. O que foi o escopo das liberações já feitas? Nós tivemos 455 milhões na direção de produção sustentável. Ou seja, o grande desafio é sair do modelo predatório para o modelo de desenvolvimento sustentável na Amazônia. E, para isso, nós precisamos de projetos estruturantes que impulsionam uma nova dinâmica, uma nova indústria, uma agricultura de baixo carbono, uma recuperação de pastos degradados. E esse é o grande objetivo estratégico do governo e do fundo. São 28 milhões de pessoas que precisam ter formas alternativas de vida quando nós vamos combater de forma implacável o processo de devastação e destruição da Amazônia. Nós tivemos também a liberação de 853 milhões de reais para as operações de comando e controle. O grande beneficiário foi o IBAMA, que é o órgão fiscalizador que tem um papel decisivo aí nesse processo. E participaram disso também outras instituições do Estado. Depois, 253 milhões de reais para ordenamento territorial. E aqui eu destaco especialmente o CAR, que era uma forma de nós regularizarmos, oficializarmos as propriedades rurais. 1/5 de todos os cadastros foram feitos a partir do Fundo Amazônia. E quando a gente analisa o desmatamento, onde tem CAR, não tem desmatamento, é muito residual. Quer dizer, a grilagem, o desmatamento, os madeireiros, etc., eles operam na ilegalidade.
É uma atividade criminosa e, portanto, foi um esforço do fundo muito importante. E 244 milhões, ciência e tecnologia. Quer dizer, nós temos um imenso desafio de descobrir novos produtos, de valorizar a biodiversidade, de desenvolver a bioeconomia, e a ciência é fundamental. Tanto que hoje no Conselho participaram também entidades científicas, da sociedade civil, além dos todos os governadores mandaram representantes da Amazônia Legal, secretários de Meio Ambiente, e o governo federal com todos os seus ministérios. Eu quero terminar só dizendo o seguinte: essas diretrizes, elas permanecem presentes. Num cenário em que aumentou brutalmente e dramaticamente o desmatamento da Amazônia, os indicadores estão aí para todos, vocês já assistiram e tem sido divulgado, no período que foi uma política de Estado, porque você teve governos que não foram eficientes, ou períodos que o controle de desmatamento não foi eficiente. Mas o Capobianco que dizia isso é uma coisa importante. Não houve na história recente do Brasil nenhum governo que tinha como objetivo acelerar o desmatamento, que é o que nós tivemos nos últimos 4 anos com o negacionismo do governo que aí estava. Então, houve um desmonte das estruturas do Estado. Então, aumentou o desmatamento, nós tivemos desmonte, as operações de comando e controle, portanto, ganharam uma envergadura muito maior. Hoje nós temos crime organizado, armado, narco, garimpo e outras atividades ilegais com muito mais presença e força na região. E nós temos ainda um desafio muito grande, que é buscar responder à emergência social, onde os Yanomamis são apenas a ponta mais visível, dramática da situação dos povos originários e povos indígenas. Mas há outras situações semelhantes. E a Soninha vai reforçar isso. Então, o que é a decisão hoje? Prioridade: operações de comando e controle, proteção emergencial dos povos indígenas, alimentação, saúde, educação, em todas as políticas para proteger a vida e reverter esse quadro, e, ao mesmo tempo, estudos para retomarmos e avançarmos no ordenamento territorial. São essas 3 diretrizes. Nós vamos reabrir o processo para acolher os projetos. O BNDES vai fazer a análise técnica de implantação, vai priorizar os 14 que já estavam aí, como nós chamamos aqui no pipeline, que já estavam na prateleira para serem analisados, para a gente retomar. E, no segundo momento, vai ter uma revisão do PP-SEDAM, que o Ministério do Meio Ambiente está coordenando, com todos os ministérios do governo. Aí nós faremos novos ajustes para dar um salto de qualidade nesses projetos estruturantes de produção sustentável, de uma nova indústria, uma nova economia, de recuperação de pasto degradado, de agricultura de baixo carbono, que é o grande desafio para a gente mudar o modelo. Então, agora é operação de comando e controle, proteger os povos indígenas, os povos originários, a população ribeirinha, os povos da floresta, que estão numa situação muito crítica, e avançar nas operações de comando e controle e estudos de ordenamento territorial. E, no segundo momento, projeto estruturante de desenvolvimento. Soninha. Obrigada, presidente. Boa tarde a todas, a todos e todes. Bom, hoje um dia histórico, né, a retomada das atividades, das ações do Fundo Amazônia. No ano passado, a gente fez o acampamento Terra Livre, e o tema do acampamento Terra Livre, organizado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, foi Retomando o Brasil, Demarcar Territórios e Aldear a Política. Então, hoje, retomando o Fundo Amazônia, com a participação indígena no Executivo Federal, a participação indígena no Congresso Nacional, com esse apoio, essa parceria com o movimento indígena, é esse aldear a política, em todos os níveis, né? Então, é muito importante e necessário retomar o Fundo da Amazônia hoje, para que a gente possa atender, né, e tirar os povos indígenas dessa emergência que a gente se encontra hoje, depois desses 4 anos de abandono do governo federal. É uma emergência social, é uma emergência nutricional, é uma emergência sanitária, né, provocada pelas invasões dos territórios. Então, quando nós falamos aqui que é fundamental proteger o meio ambiente, fazer o monitoramento, o comando e controle, isso quer dizer que é importante garantir a proteção, a demarcação dos territórios indígenas, a proteção dos territórios indígenas, a segurança dos indígenas dentro dos territórios e a gestão desses territórios. Então, hoje nós aprovamos aqui
esse escopo temático que garante esse apoio emergencial aos povos indígenas. Então, nós vamos, né, aproveitar este momento, resgatar também, né, já a Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial dos Povos Indígenas, que é uma política que foi aprovada em 2012, ainda no governo Dilma, mas logo depois do golpe ela foi totalmente paralisada, assim como os demais espaços de participação social, né, da sociedade civil. E agora a gente retoma a PNGAT e também buscando as condições para implementar os PGTAs, que são os projetos de gestão territorial e ambiental, que já estão prontos em vários territórios. Então, é o momento, sim, da gente fortalecer os direitos dos povos indígenas, fortalecer essa participação indígena, a gestão desses territórios, considerando que nós, povos indígenas, somos 5% da população mundial e nós protegemos 82% da biodiversidade viva no mundo. Portanto, se nossos direitos, se os modos de vida, né, se não tiver essa proteção aos povos indígenas, essa biodiversidade toda está em perigo. Portanto, se nós estamos buscando aqui formas de reduzir os efeitos das mudanças climáticas, de reduzir as emissões, né, de buscar um equilíbrio climático e ambiental, nós, povos indígenas, precisamos ser compreendidos também como parte dessa solução. Muito obrigada. Sonia, Paulo Teixeira. Eu quero dar uma boa tarde a todas e todos e também com esse sentimento de estar participando de um evento histórico, que é a retomada do Fundo Amazônia. Nós aqui hoje tivemos um grande momento onde o governo federal, os governos estaduais, a sociedade civil, sob a gestão do BNDES, o empenho do presidente Aloysio Mercadante, de todos os servidores e servidoras do BNDES, estavam felizes hoje com a retomada do Fundo Amazônia, né? Qual é o nosso papel como Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar neste contexto? De um lado, ajudar os agricultores a ter uma exploração sustentável da floresta de pé e, de outro lado, ajudar no reflorestamento, ajudar na construção de uma economia de restauração, de uma agricultura restaurativa, de uma proposta de exploração sustentável da floresta e de reflorestamento. Então, que nós consigamos, a partir do momento em que o presidente Lula nos convoca, a reflorestar aqueles assentamentos na Amazônia e também essas áreas ilegalmente desmatadas nesse período de 4 anos que teve uma política de governo de destruição da mata amazônica. Quer dizer, foram 4 anos de destruição. Eu me lembro, em 2019, do Dia do Fogo, né, que houve uma articulação para promover incêndios na Amazônia, que inclusive a fumaça chegou aqui na região sudeste, né? Quer dizer, hoje nós estamos inaugurando um tempo que nós vamos recuperar a floresta amazônica para que ela cumpra um papel para o clima no Brasil e no mundo. E é por isso que a gente está convocando os agricultores familiares, os assentados, a integrarem esse esforço de recuperação dessas matas que foram destruídas no sentido do reflorestamento, da possibilidade de uma agricultura regenerativa com forte compromisso ambiental. E é por isso que eu me somo e parabenizo, Marina, pela sua coordenação desse grupo e a você, Aloysio, pelo empenho teu, da diretoria, na pessoa da Tereza Campelo e de todas as servidoras e servidores do BNDES que estão aí alegres pela volta do PPCDAN e do Comitê Orientador do Fundo Amazonas. Obrigado. Então, alegre que chegou o BNDES Verde e veio para ficar. Não vai ser só mais econômico e social. Vai ser verde, digital, inclusivo,
reindustrializante, tecnológico. E o verde vai ser uma dimensão que vai perpassar todas as nossas políticas públicas. E agora o Capelli, agradeço aqui, Capelli, todo o seu trabalho aí no resgate do Estado Democrático de Direito, no enfrentamento do golpe. E agora você tem outra gigantesca tarefa com o ministro Flávio Dino para enfrentar o crime organizado também na Amazônia, para resgatar a floresta. Obrigado, presidente. Parabenizar também pela sua condução dessa exitosa reunião, sob a liderança da nossa ministra Marina Silva, que também coordena todo esse processo. É um desafio imenso e apenas para registrar que, em sintonia com a diretriz, com a prioridade definida, que é a questão de construção e de fortalecimento das operações de comando e controle na Amazônia, o Ministério da Justiça e Segurança Pública vai apresentar nos próximos dias, já está em processo de construção, o programa Amazônia Mais Segura, que é um programa feito em articulação pela Polícia Federal, com a Força Nacional de Segurança, em sintonia com o IBAMA, com a presença das Forças Armadas na região. Esse programa vai incluir a instalação de novas bases na região, bases terrestres, bases fluviais, a ampliação do efetivo, a capacitação do efetivo que lá atua e que lá atuará, assim como também o investimento em soluções tecnológicas que vão nos ajudar a que o Estado brasileiro retome o controle efetivo de toda a região, combatendo todas as ilegalidades que proliferaram na região nos últimos anos, que vão desde o garimpo ilegal, o desmatamento, até a presença de organizações criminosas que antes eram uma realidade apenas dos grandes centros, mas que agora estão se implantando e estão implantadas e se fortalecendo de forma muito perigosa em toda a região amazônica. Então, esse é um compromisso nosso, a gente de apresentar nos próximos dias um programa, o AMAS, Amazônia Mais Segura, um programa detalhando toda a operação de segurança pública, de justiça e segurança pública, liderada pelo ministro Flávio Dino, para toda a região amazônica, em sintonia com as diretrizes definidas pelo Comitê Orientador do Fundo Amazônia e também pelo PP-SEDAM. Ok? Obrigado. Eu acho que é muito importante notar que durante esses 4 anos em que o PP-SEDAM ficou fora de órbita, com imensos prejuízos para a proteção ambiental, para os projetos de desenvolvimento sustentável, nas mais diferentes frentes em que ele atuava, seja da bioeconomia, da agricultura de baixo carbono, em relação à questão de estudos técnicos, científicos e apoio às comunidades. Durante esse período todo, nós tivemos ali um apagão também das políticas socioambientais, não é? E esse apagão, não é, ele se dava com o uso incorreto, não é, das forças militares, aí no caso o Exército, em algumas tentativas de uso também da Polícia Federal, todos aqueles mecanismos que vocês muito bem acompanhavam. A determinação do governo é de que a gente volte a ter um estado de normalidade das coisas, em que a Polícia Federal faz o seu trabalho, o IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente fazem o seu trabalho, o pessoal que atua através do COTÉ, principalmente do Exército, também fazem o seu trabalho, e a gente faz isso em sinergia, de forma transversal, acabando com aquela visão de intimidação dos usuários. O PP-SEDAM é um fundo, uma experiência muito exitosa,
que, graças aos resultados do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento, há 19 anos atrás, não é, com a aplicação de cerca de 400 milhões de reais, virou esse mecanismo que hoje é um grande captador de recursos para investir em desenvolvimento sustentável, como são as regras do PPCDAN. O PPCDAN nunca foi só um projeto de comando e controle. Desde a sua origem, ele trabalhava ordenamento territorial e fundiário, combate às atividades ilegais e apoio às atividades produtivas sustentáveis. Essas diretrizes continuam atuais, são elas que orientam o PPCDAN e são elas que desdobram para o fundo todas essas orientações que o ministro Mercadante, juntamente com a Soninha e os demais colegas, colocaram. É só para a gente ver que há um processo de retomada da normalidade das políticas públicas, não só de meio ambiente, mas também de educação, de direitos humanos, de saúde, que não tem como entrar aqui, porque o que está posto aqui é a volta do PPCDAN, não é? Graças também a essa ação da Noruega e da Alemanha, que foram pioneiros, não é? E daqueles que seguraram a barra do PPCDAN nesse período triste de apagão de política pública. Os servidores do Ministério do Meio Ambiente, do BNDES, todos os nossos parceiros da sociedade civil e os nossos doadores. Eu queria só passar para a imprensa, então, as perguntas, só fazer um último complemento, que o portal do fundo, ele também apresenta todas as auditorias independentes que são feitas em relação ao fundo. Tem uma auditoria financeira anual, tem várias instituições que fizeram auditorias. O GIZ da Alemanha contribuiu muito na metodologia, especialmente para a gente ver a conformidade e a efetividade dos projetos que foram aprovados. E tem a auditoria da CEPAL, que faz uma série de recomendações e sugestões muito interessantes. Foi feita uma avaliação de 10 anos do Fundo Amazônia. Então, ele é totalmente transparente, por sinal, nós somos... O BNDES é um dos bancos mais transparentes do mundo, seguramente é o mais transparente em relação aos bancos privados, e o fundo é totalmente transparente em tudo que é aprovado, as diretrizes, os critérios, as normas que nós estamos aprovando hoje, e as auditorias que também estão à disposição da imprensa, de todos que tiverem interesse. Então, está aberta a palavra. Boa tarde. André Trigueiro, TV Globo. Eu vou fazer perguntas muito práticas para a gente entender a dinâmica das consequências imediatas da reativação do fundo. O Mercadante falou de 1 bilhão e 800 milhões de reais já contratados. Então, retoma-se a rotina do fundo com o novo COFA. Os projetos que já eram irrigados com recursos voltam a ter recursos. Eu queria saber o número, se o senhor puder compartilhar, de projetos que voltarão a contar com os recursos do fundo a partir da reativação. Foi comentado, a ministra Marina, dos 14 projetos já encaminhados, qualificados para serem aprovados, que também não foram por causa do congelamento. Se a gente pode entender que esses 14 projetos, se essa decisão já foi tomada, também entram no conjunto de projetos que haverá esse repasse de recursos do fundo, se isso é certo. E a última pergunta, as 3 prioridades, né? O Mercadante falou: comando e controle, o socorro aos povos indígenas, aos povos da floresta, e ordenamento territorial e fundiário. A gente está falando, é uma questão... Perdão? Estudos para o ordenamento territorial e... Estudos. O CAR, como o senhor salientou, e ratificou a importância do cadastro ambiental rural, onde isso aconteceu, reduziu-se a incidência de crimes. A gente fala muito de grilagem, a palavra grilagem não foi usada até agora, mas é um drama, a grilagem na Amazônia. Se esse terceiro item, ele é de combate à grilagem, quer dizer, quando você fala de ordenamento territorial e fundiário, a gente está falando assim, a gente está definindo assim quem tem responsabilidade por que parte da Amazônia e que responda por isso. Então, a gente fala de estudos, quer dizer, o terceiro item prioritário é estudos de ordenamento territorial fundiário e pode-se dizer combate à grilagem?
essas diretrizes, elas são aquilo que está estabelecido já no âmbito do PPCDAN. Não tem nenhuma novidade, correto? Como eu falei, o PPCDAN já nasce com a diretriz de ordenamento territorial e fundiário, rompendo com aquela lógica só de regularização fundiária, que é a lógica que, inclusive, queriam implementar aqui para regularizar grilagem. Ordenamento territorial e fundiário vai além da regularização fundiária, porque vai tratar exatamente da destinação de áreas que ainda não estão destinadas. Por exemplo, na Amazônia nós temos cerca de 57 milhões de hectares de áreas com floresta que não foram destinadas e que tem uma decisão na diretriz do programa do presidente Lula de que elas serão destinadas para terras indígenas, unidades de conservação ou para a área de proteção, a área de uso sustentável. Essas ações precisarão de estudos. Você não, como disse o Mercadante, não vamos poder fazer as coisas alhures, correto? Então, os estudos serão feitos para poder fazer a destinação dessas áreas. Você pergunta, isso significa combate à grilagem? Com certeza, porque a grilagem ela se dá exatamente dentro das terras públicas, se dá dentro das terras indígenas, porque dificilmente você tem a grilagem dentro das terras privadas. É exatamente sobre as terras públicas que está incidindo a maior quantidade de desmatamentos hoje. E é exatamente por isso que nós queremos, não é, ter ações de comando e controle nessa direção. Em relação aos 14 projetos, nós não temos como arbitrar, nós que eu digo o fundo, o Conselho ele não vai aprovar os projetos. Aí tem uma prática, digamos, do operador do fundo, que é o BNDES. O que são aprovados aqui são as prioridades, as diretrizes, se está dentro do escopo, daquilo que o PPCDAN instituiu como sendo possível de habilitar esses projetos. O que vai acontecer é uma chamada para saber se aqueles que apresentaram continuam interessados no projeto apresentado. Obviamente que supõe-se que estarão, já que os projetos estão dentro do escopo, são altamente necessários para ações de combate ao desmatamento, enfrentamento de queimadas, a questão das comunidades indígenas, projetos que, inclusive, estão voltados para a segurança alimentar junto às comunidades indígenas, com certeza eles serão retomados, mas não caberá ao banco arbitrar, digamos, de antemão, estão aprovados, eles vão ter que retornar dizendo que continuem. André, deixa eu te dar os dados que você pediu. Primeiro, foram 102 projetos contratados. 102 já aprovados e executados. Desses 102, 40 ainda estão em andamento e vão exigir alguma coisa da ordem de 230 milhões de reais que vão ficar alocados para a sua continuidade. A distribuição eu dei antes, né? Valor para cada uma dos eixos. Nós temos 14 projetos em análise, que já estavam com a análise iniciada, vão ser concluídas. A nossa estimativa é que os recursos montam alguma coisa próximo a 480 milhões desses 14 projetos. Nós estamos reabrindo agora a possibilidade de apresentação de novos projetos. Estamos estabelecendo um piso, 5 milhões de reais, para que haja articulação na região, interinstituições, para evitar a pulverização de recursos, para a gente poder aumentar a escala e o impacto daquilo que se faz. Em relação ao CAR e o desmatamento, 85% das áreas dos imóveis que estão cadastrados no CAR, não há desmatamento identificado, 85%. 3% só desmatamento legal. Aonde tem CAR, só 12% das propriedades tiveram alguma ocorrência de desmatamento ilegal. E o mais importante, 2,6% dos imóveis concentram 60% do desmatamento. Ministro, então, desculpa. o CAR é um instrumento, o ordenamento territorial é um instrumento muito importante para combater o desmatamento. Eu peço desculpa aos colegas, mas tem uma questão importante. Me pareceu o seguinte, o senhor, quando elencou as 3 prioridades, me desculpa se eu entendi errado, falou assim, são as prioridades, é o prioritário.
prioritário e emergencial que causou uma certa confusão, porque a senhora, ministra, está dizendo, não, isso sempre foram as diretrizes do fundo. PPCDAN é isso aí. Eu queria saber, o que o mercadante apontou, olha, o eixo agora é esse. Não e tem ele divergência, falou André. comando e controle, socorro indígena e ordenamento territorial. Eu vou ler para você o seguinte, qual é o escopo temático? Apoio prioritário para projetos nos focos de monitoramento e controle, estudos para ordenamento fundiário e territorial e apoio às populações indígenas e comunidades tradicionais com ações intersetoriais, inclusive no que se refere à segurança alimentar, saúde, cultura, educação, saneamento, energia, entre outros. Valor mínimo, R$ 5 milhões, que é o parâmetro que o BNDES utiliza para todo tipo de chamada pública. Agora, eu tinha dito anteriormente que naquele escopo dos 102 projetos já implantados pelo Fundo Amazônia, 455 milhões foram para produção sustentável. Então, o fundo tem uma tradição de produção sustentável e ela é absolutamente prioritária. Infraestrutura, nova indústria da bioeconomia, agricultura de baixo carbono, recuperação de pastos degradados, de terras degradadas. Agora, nesse momento, a urgência é proteger os povos que estão expostos à situação que os Yanomami. E tem que ser já. Segundo, operações de comando e controle. Terceiro, estudos para retomar o ordenamento territorial. Então, essa é a prioridade, que nós vamos fazer a nossa próxima reunião em maio do Conselho Diretivo. E lá já vai ter sido feito um estudo de ajustes, de atualização do PPCDAN. Então, com o novo PPCDAN, nós vamos atualizar nossas diretrizes e aí ampliar o escopo. Agora, para onde nós queremos ir? Projetos estruturantes que apontem para o novo modelo de desenvolvimento para a região. Esse é o projeto de desenvolvimento sustentável. Não entendi onde você ficou com dúvida. Sim, foram anunciadas. Sim. É aquelas que eu falei. Foi criada uma exceção, certo? Para que a gente pudesse, nesse momento, isso já tinha sido, inclusive, anunciado por mim lá atrás, de que os recursos do Fundo Amazônia seriam destinados para situações emergenciais, que são essas descritas aqui, para atender a situação de emergência que está vivendo as comunidades. Isso não significa que os projetos que já estavam tramitando de forma estruturante, de que eles não possam ser continuados. Esses 14 projetos que já estão qualificados na ordem de 480 a 600 milhões de reais, que eles vão continuar andando. Né? Uma coisa não impede a outra. Essa reunião ela cria uma excepcionalidade para projetos emergenciais, mas isso não significa que serão abandonados, muito pelo contrário, aquilo que historicamente é a razão do Fundo Amazônia, que é combater desmatamento, ajudar no ordenamento territorial e fundiário e fortalecer a governança ambiental sobre a Amazônia. Fabiano Maisonave, da Associated Press. A pergunta para o presidente Aloysio Mercadante. Eu gostaria de perguntar sobre a política do BNDES para a Amazônia, além do fundo. Né? Nos governos anteriores do PT, houve mais dinheiro para o setor da carne do que do próprio Fundo Amazônia. Uma dessas empresas que recebeu muito dinheiro é a JBS, que já foi multada pelo IBAMA, já foi atuada pelo IBAMA, já foi flagrada comprando carne na terra indígena Piteréua. Eu gostaria de saber se houve um erro do BNDES em apostar em outras grandes empresas do setor da carne e qual que vai ser a política do BNDES no atual governo com relação ao setor da carne, em especial das que atuam na região amazônica. Olha, há um grande esforço da agricultura brasileira em geral e da pecuária também para avançar em direção à rastreabilidade. O algodão, por exemplo, é um excelente exemplo. Nós temos 150 milhões de hectares de pastos no Brasil. E uma parte importante dele, pelo menos 30 milhões de hectares, são pastos degradados só no estado do Mato Grosso, só ali no centro-oeste. E nós temos 50 milhões de hectares de agricultura plantada. Soja, milho, uma parte disso é agricultura familiar, voltada para o mercado interno, que perdeu área de cultivo. Então, o país precisa, e nós vamos fazer um programa
forte nessa direção, e já estava no programa do governo do presidente Lula, de um novo plano safra para estimular a agricultura de baixo carbono e fomentar a recuperação das terras degradadas, dos pastos degradados. Se nós, por exemplo, recuperarmos 50 milhões desses 150 milhões de área destinada à pecuária, e repito, de pastos degradados, uma parte significativa dela, nós dobramos a área de cultivo no Brasil. O custo não é pequeno, a estimativa inicial, que nós inclusive discutimos hoje, alguma coisa, nós estamos pedindo para a Embrapa fazer um estudo mais detalhado, é alguma coisa de R$20 mil por hectare para você fazer essa mudança estrutural. Mas é um caminho para o Brasil. Por que é um caminho fundamental? Porque vai diminuir a pressão para o desmatamento. Segundo, em relação especificamente ao JBS, o BNDES financiou, é a maior empresa produtora de carne hoje do mundo, e nós emprestamos em torno de R$8 bilhões, e o ganho para o BNDES foi R$21 bilhões. Agora, você tem toda a razão no seguinte sentido: as práticas da agricultura, da pecuária, vão ter que mudar em direção à sustentabilidade e o baixo carbono. E nós vamos trabalhar fortemente nessa direção, nesta casa. E a questão da sustentabilidade tem que passar por todas as políticas públicas, inclusive pelo crédito agrícola. Por isso que o crédito para financiar a agricultura de baixo carbono é fundamental. Você tem que ter um diferencial de juros para estimular as boas práticas e fazer com que a gente possa ter uma nova agricultura e uma nova pecuária no Brasil. Acho que esse é um gigantesco desafio que nós temos pela frente e vai perpassar. Em relação à indústria, ela continua sendo fundamental. A indústria, em 2006, era 53% do desembolso do BNDES. Hoje é 16%. Não tem nenhum país desenvolvido no mundo que não tenha uma indústria forte. O país precisa gerar valor agregado, empregar mão de obra qualificada, impulsionar a tecnologia, e a indústria é decisiva para esse projeto de desenvolvimento. O Brasil não pode ser só produção agrícola. Tem muita tecnologia na agricultura, tem muita pesquisa, tem Embrapa, tem inovação tecnológica, mas nós precisamos criar uma economia onde a indústria volte a ter importância e relevância. Outra área fundamental para nós é a micro, pequena e média empresa. No Brasil, ela é 22% do PIB, pequena e média empresa. Na Itália, na Alemanha, é o dobro disso, 65%, 70%. Então, nós estamos fazendo um grande programa nessa área. Ontem tive com o ministro Haddad discutindo exatamente mudanças para que a gente possa reduzir, ter taxas de juros mais flexíveis, atender melhor a micro, pequena e média empresa, ter mais recursos para a transição energética, que é uma coisa que o BNDES fez muito bem. 10%, por exemplo, da energia do Brasil hoje é eólica. E nós, inclusive, produzimos aerogeradores. Isso foi financiamento do BNDES, isso foi pioneiro do ponto de vista do BNDES. A mesma coisa, energia solar. Nós temos, nesse momento, 8,6 bilhões de reais de carteira de demanda em investimento em energia solar, não só no BNDES, na economia brasileira. Então, o hidrogênio verde é outro projeto que está muito presente já nas discussões do BNDES. Nós temos todas as condições de ser um país que lidere a transição para a energia limpa. E isso vai ser um fator decisivo. Agora, o desmatamento é metade do problema do Brasil para contribuir para a redução, para enfrentar a crise climática. Aproveito para dizer que hoje faz um ano do acidente de Petrópolis com 235 mortes. Eu, quando assumi o Ministério de Ciência e Tecnologia, tinha tido uma outra situação semelhante a essa, com 900 mortes. Então, a questão da crise climática não é só um problema acadêmico, teórico, é a vida das pessoas. Os extremos estão aí, nós temos seca no sul, há cidades com problemas gravíssimos de falta de água, e nós vamos ter que enfrentar isso com prioridade. E se o crédito não mudar, o planeta não tem chance. Se o financiamento não mudar em direção à sustentabilidade, à redução de emissão de gases de efeito estufa, isso vale para a agricultura, vale muito para a pecuária que você citou, vale, por exemplo, para a frota automotiva. Nós temos que passar para o carro elétrico, nós temos que andar em direção ao carro hídrico para reduzir as emissões nas cidades. Agora, o desmatamento é decisivo, e hoje nós estamos tratando disso aqui, que é a Amazônia. E é o que coloca o Brasil no mundo ou tira o Brasil da diplomacia internacional. E o Brasil voltou e voltou para ficar. E o BNDES voltou para ser verde decisivamente em todas as suas linhas de financiamento. Nós queremos ser um banco líder em relação a crédito de carbono, a balanço verde, a redução de emissões, e trouxemos várias pessoas para contribuir nessa direção. A Luciana, por exemplo, é CEO do segundo maior banco francês,
é o Banco Natix, que lidera no mundo essa questão de balanço verde e financiamento de baixo carbono. Trouxemos o Carlos Nobre, que é uma figura extraordinária no mundo acadêmico, nesse debate, da Academia Americana de Ciência e da Academia Imperial Inglesa, que só 2 brasileiros participaram. Isabela Teixeira, que foi ministra do Meio Ambiente, assim como Marina, e que é outra contribuição importante. Então, toda a nossa equipe, tanto no Conselho de Administração como na diretoria, está focada decisivamente. É a Tereza Campeiro que está coordenando essa área na diretoria socioambiental e que tem uma imensa contribuição intelectual. Então, você tem toda a razão, nós temos que construir um BNDES do futuro, não é voltar para o passado. E nós vamos construir. Não foi combinada essa coisa de torcida organizada, foi espontânea, viu? Vamos, né? Tem mais uma pergunta? Viu? Alguém que falou da agricultura aí, só uma questão. Eu acho que tem um trabalho que a gente já iniciou no diálogo com o Ministério da Agricultura, que vai ser fundamental, se somando aos esforços que o presidente Mercadante acaba de mencionar, que são os recursos do Plano Safra. Os recursos do Plano Safra, que são mais de 400 bilhões de reais, eles podem ser usados para ser a base de transição para a agricultura de baixo carbono, que é aumento de produção por ganho de produtividade. E um esforço em que, em vez de um pequeno percentual do Plano Safra ser destinado à agricultura de baixo carbono, todo o Plano Safra possa ser agricultura de baixo carbono em diferentes níveis. Existirão aqueles que vão aderir ao plano naquilo que é basal. Por exemplo, você tem alguém que sequer tem o cadastro ambiental rural. Essa pessoa vai tomar o recurso, né? Ela terá que ter o cadastro ambiental rural. O plano de desenvolvimento sustentável da sua propriedade, de regularização ambiental da propriedade, é um outro passo, até que ele pode chegar a um nível que ele já está ali pronto para ter a certificação, a rastreabilidade da sua produção, com todos os critérios de sustentabilidade, e, como disse o Mercadante, isso pode ser um vetor de diminuição dos juros para esses tomadores. Isso está nas diretrizes do programa de governo do presidente Lula, que é o uso do Plano Safra para a transição para a agricultura de baixo carbono. E se a gente consegue fazer isso ao longo de 4 anos, progressivamente aumentando os regramentos e o cronograma sendo cumprido, é claro que ninguém fica a agricultura de baixo carbono da noite para o dia, mas a gente consegue colocar as principais pilastras. A mesma coisa em relação à indústria, a mesma coisa em relação à mobilidade urbana. É a ideia de transitar para um modelo sustentável de desenvolvimento nas suas mais diferentes dimensões, aonde, né, desde 2003, a gente já dizia, ali no início do governo do presidente Lula, não é uma questão só de dizer o que não pode, é o como pode. Não é mais infraestrutura de alto impacto, é infraestrutura para o desenvolvimento sustentável, é energia para o desenvolvimento sustentável, é olhar para a floresta e não ver mais a floresta como um empecilho ao desenvolvimento, é ver a floresta como uma enorme fonte de riquezas, independente de se vai ter uma liquidez imediata, porque a floresta produz chuvas, a floresta produz serviços sistêmicos, a floresta é o lugar, o espaço, o território, a identidade, a economia dos povos indígenas. Então, esse olhar diferenciado é o que está posto, é a ideia mesmo da transversalidade, que agora já está presente em 11 ministérios, dentro do BNDES, com certeza também na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, em todos os setores de governo. O Brasil é o país que reúne as melhores condições para fazer a transição energética para a agricultura de baixo carbono e para um modelo de sustentável de uso, né, das suas florestas. Então, eu acho que a gente faz uma reunião hoje, né, falando da volta do Fundo Amazônia, mas o que a gente está falando mesmo aqui é da chegada de uma nova concepção
de modelo de desenvolvimento, aonde a gente fortalece a democracia, combate a desigualdade, cria um novo ciclo de prosperidade, né, respeitando as bases naturais do nosso desenvolvimento. Então, encerramos aqui a coletiva. Eu queria terminar só uma pergunta. Então, vamos fazer mais 2 perguntas, bem rápidas, porque nós temos outras atividades. Danilo Carneiro, da TV Bandeirantes. Uma pergunta para a ministra Marina Silva. Vem para sair. Fala alto aí para a gente poder responder. Você é da onde? Danilo Carneiro, da TV Bandeirantes. Pergunta para a ministra Marina Silva. Nessas recentes operações do IBAMA nas áreas de garimpo, a gente pôde observar o desmantelamento de muitos maquinários utilizados pelos garimpeiros. Eu gostaria de saber se o governo estuda, de alguma forma, realocar esses aparelhos, como bem citou o presidente, em casos como de Petrópolis, muitas vezes um helicóptero a uma Secretaria Estadual de Saúde faz muita falta. Existe o estudo de, ao invés de a gente destruir esses helicópteros, tratores, aviões, eles serem apreendidos e realocados pelo governo? Existe uma lei que assegura ao Estado brasileiro, em regiões remotas, de difícil acesso, você destruir os equipamentos, exatamente para que os contraventores ou os criminosos não votem às operações criminosas. Existem outras práticas da Receita Federal com equipamentos que são ilícitos, que muitas vezes eles podem ser levados para leilões. Mas, no caso dos crimes ambientais, é fundamental que se tenha todo o cuidado para que não haja o esquentamento, a legalização com o leilão, porque aí o equipamento volta, só que agora é legalizado pelo leilão. É a mesma coisa que acontecia em relação à madeira, por exemplo. Se você não tem todo o cuidado, ela volta de forma esquentada, ilegítima. Mas em regiões remotas, você tem que destruir as dragas, destruir os barcos, e, obviamente, que pode-se fazer estudos para, em condições seguras, com o olhar da justiça, poder fazer o uso correto desses equipamentos. Mas, nesse momento, nós temos que inviabilizar a infraestrutura logística, nós temos que inviabilizar os equipamentos para que os criminosos não voltem e não façam o transbordamento da ação criminosa, que é sair da terra Yanomami e ir para uma terra vizinha, que essa é a nossa preocupação. Você está com foco no povo Yanomami, mas tem que olhar também para toda a área de entorno. Então, a Polícia Federal, o IBAMA, a FUNAI, todos os órgãos de fiscalização e controle, eles têm que estar presentes com toda a força, inviabilizando toda a infraestrutura criminosa. Para você ter uma ideia, são mais de 2.000 pistas clandestinas que são usadas por esses criminosos, sem falar das pistas legais que, na maioria das vezes, também são usadas. A ministra Soninha sobrevoou a área, é uma área muito grande, maior do que muitos países da Europa, e o governo está fazendo aí uma verdadeira frente, e temos que ter muito cuidado em relação a como tratar essas situações, sob pena de você acabar criando uma forma de legalizar o equipamento criminoso. Coisa importante também, a Polícia Federal, quero parabenizar o André e todos os servidores da Polícia Federal, bloquearam hoje 2 bilhões de reais em relação ao garimpo criminoso. Portanto, é uma contribuição importante em termos de financiamento de políticas públicas e alternativas. Você tem toda a razão, se puder aproveitar o equipamento, tem que aproveitar. Agora, quando você está no meio da floresta, você não consegue trazer, tem que destruir, porque senão ele vai voltar a predar e a destruir. Mas vamos concluir então, gente? É a última, vamos lá. Obrigado, Mercadante. Boa tarde, Marina, ministros, Rodrigo Viga, da Jovem Pan da Reuters. Como sou o último, não vou nem fazer as vezes do Trigueiro, meu amigo, mas vou direto a assuntos talvez um pouco mais econômicos. Mercadante, sempre acompanhei você aqui no seminário do Reis Veloso e em outras oportunidades do campo político e fora do campo político. E eu queria te perguntar o seguinte, uma expressão que sempre ficou marcada nos eventos aqui é que o BNDES não seria hospital de empresas, né? E a gente tem uma crise gigantesca com uma empresa chamada Americanas, uma suposta fraude contábil de bilhões e bilhões de reais, e eu queria saber qual vai ser a postura do BNDES para com Americanas, se é para salvar fornecedores, ou se de alguma forma pode ajudar o grupo Americanas. Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é a seguinte, com relação
você tem falado muito em reduzir a TLP para grupos prioritários, né? A gente queria saber, primeiro, que grupos prioritários são esses e qual é o tamanho dessa flexibilização que você acha que seja necessária para dar fôlego a esses grupos, a esses segmentos, para ajudar no objetivo maior, que eu imagino que seja o crescimento da economia brasileira. E resgatando também a questão do ponto de vista ambiental, há várias conversas em diversas frentes, né? Com União Europeia, você falou França e coisa e tal. Qual o tamanho que pode ter esse Fundo Amazônia daqui para frente? A gente já entendeu quais são as diretrizes, quais são os canais prioritários, mas qual o tamanho que esse Fundo Amazônia pode ter daqui para frente? E só para complementar para a Sônia e para a Marina, por gentileza, a impressão que dá de todas essas ações que vêm sendo feitas da Polícia Federal em terra Yanomami, e a Marina destacou uma preocupação muito grande com ali as adjacências, é que ele virou uma espécie de terra sem lei, é isso mesmo? Em relação às americanas, o BNDES tinha emprestado, tinha uma linha de crédito com as americanas de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Eles ainda tinham uma pendência de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Mas o BNDES foi prudente, tinha carta de fiança, já foi executada, já foi paga. Nós não temos R$1 em risco com as americanas. E, evidentemente, não tomaremos nenhuma decisão. Agora compete à CVM, ao Banco Central, avaliar com rigor o que aconteceu, inclusive porque os sócios principais têm capital, têm um volume de capital bastante expressivo para aportar e salvar a empresa e, sobretudo, proteger os fundos de investimento, 40 mil trabalhadores e micro e pequenas empresas que são fornecedoras. O que nós poderemos fazer, e vamos discutir com a FEBRABAN e com a Fazenda, é o sistema financeiro abrir uma linha de crédito para esses pequenos fornecedores, são vítimas dessa fraude. Era uma empresa que havia muita fidelização no fornecimento, e você tem que dar alternativa para não agravar a crise e essas empresas poderem continuar as suas atividades. E elas não têm nenhuma responsabilidade com a crise das americanas. Elas foram vítimas de um processo. Os indícios de fraude no balanço são muito graves, estão sendo apurados, vamos aguardar. E não vamos voltar a ser hospital de empresa mesmo. O que nós estamos discutindo é uma outra coisa. E não há possibilidade de tratar da crise das americanas. O que nós tínhamos que fazer, já fizemos. Executamos a fiança e recuperamos nosso capital. Em relação precisaria de uma entrevista específica, você está saindo da pauta, a gente podia falar depois à parte, mas eu vou falar... Então a gente fala depois com calma. Não, então vocês dois, Danilo, você acerta lá, cadê o Danilo? Acerta com o Danilo ali e a gente faz uma conversa petit comitê para não sair do Fundo da Amazônia aqui, senão fica muito deselegante. Então tá bom, a gente faz uma reunião só para discutir o que nós estamos pensando em termos de financiamento, redução de juros, novas linhas, como é que nós estamos trabalhando essa pauta, tá bom? Oi? É o seguinte, em linhas gerais, assim, o BNDES não tem que concorrer com o setor privado. Aonde o mercado de capitais está organizado e responde, e ele se desenvolveu muito, o BNDES não tem por que atuar. O BNDES pode desenvolver novos mercados e atuar, sobretudo, onde o mercado não chega. Esse é o papel fundamental. Nisso, nós temos um grande desafio, porque nós tivemos um período histórico de subsídios com a TJLP do Tesouro para o BNDES. E quando esses subsídios vieram, o governo criou uma série de instrumentos de transferência de recursos do BNDES para o Tesouro. Então, por exemplo, nós pagávamos 25% de dividendos, passamos a pagar 60%. Um exemplo. Nós saímos da TJLP e fomos para a TLP progressivamente. Você tinha um redutor. Era 57% da NTN de 3 anos, depois passou para 60%, 70%, né? Agora é 100% esse ano. Então, nós estamos com uma taxa de juros do banco que está muito acima da Selic, que tem espaço para você. Um banco precisa de flexibilidade para poder tratar os diferentes. Eu não posso tratar uma micro e pequena empresa, uma cooperativa de crédito, como eu vou tratar um projeto de investimento de infraestrutura de 35 anos. São dois clientes totalmente diferentes, duas situações totalmente diversas, e nós precisamos de instrumentos específicos. Então, nós estamos discutindo com a Fazenda, nós queremos delegar ao Conselho Monetário Nacional,
que faça essa arbitragem, mas nós não estamos tratando de devolução de recursos do Tesouro para o BNDES. O que o BNDES não pode continuar a ser um grande financiador do Tesouro. Nós já transferimos 678 bilhões de reais para o Tesouro. E não é esse o papel do BNDES, ele é um banco de fomento, de desenvolvimento, é um banco para gerar emprego, para gerar inovação, para apoiar a micro e pequena empresa, para fazer a transição para a economia verde, para financiar a transição energética, para fortalecer uma agricultura de baixo carbono. Esse é o papel histórico dos 70 anos dessa casa. E vai voltar a ser assim, enquanto eu estiver aqui. E também o BNDES vai voltar a debater o Brasil. Você falou, que faz minha homenagem a João Paulo Reis Veloso, que todo maio fazia um seminário aqui que chamava a oposição, todo mundo para debater. E também não vai ter mais censura intelectual nesse banco. Cada um pode ter a sua visão, sua concepção. Nós queremos pluralidade e diversidade, mas vai debater Brasil e pensar o futuro. Agora, vamos sentar, porque tem muita coisa nessa pauta e não vai ser agora correndo que nós vamos resolver. Tá bom? Hein? Qual vai ser o tamanho? Eu acho que com as práticas, que nós, vou deixar para a Marina, mas só dizer o seguinte, com a qualidade do que nós estamos fazendo, com a transparência, com a responsabilidade e com a gravidade da crise climática, esse fundo vai crescer muito. E o BNDES vai fazer tudo o que puder, nós vamos reforçar a atuação nessa área para contribuir, para que a gente possa fortalecer, porque é um gigantesco desafio, o planeta precisa decisivamente que a gente reverta a crise climática, o Brasil pode dar uma imensa contribuição, é a maior floresta tropical da Terra e nós precisamos de aporte de recursos. Então, nós vamos trabalhar fortemente nessa direção. Eu passo para a Marina para ela encerrar a nossa reunião. A pergunta que você fez, né, da situação de abandono daquela região. Várias denúncias, inúmeras denúncias foram feitas pelas comunidades indígenas, da situação em que se encontrava a população Yanomami, mas não só a população Yanomami, a população Munduruku, a população Kayapó, todas as comunidades que estão ameaçadas ali no Vale do Javari, o que aconteceu com o Bruno, com o Dom Felipe, tudo isso é uma situação de descontrole que vem acontecendo em algumas áreas, tanto pelo acesso pelos rios, quanto aéreo, quanto terrestre. Tem uma situação ali de ausência de controle do Estado. O que está se fazendo é um esforço muito grande para que a presença do Estado Democrático de Direito, seja assegurada na região para proteger essas populações vulneráveis. Quando eu digo que as ações elas não podem ser fortuitas, elas têm que ser estruturadas. Nós estamos atuando em duas frentes. As ações, enfim, estruturadas no âmbito do PPCDAM e as ações emergenciais planejadas, que são essas que estão sendo feitas pelo IBAMA, pela Polícia Federal, pela Força Nacional de Segurança, por todos os órgãos que, enfim, ação conjunta, estão ali atuando para combater os graves crimes que estão sendo praticados. Não são apenas crimes ambientais que são terríveis, do ponto de vista da contaminação dos rios, da saúde das pessoas. Temos problemas ali de fome, de desnutrição, problema de saúde, de todas as naturezas nós temos problema. É o Estado se fazendo presente com políticas, não é, que são diversificadas, mas há sim uma situação de desamparo da população Yanomami, não é? Qualquer pessoa que está acompanhando o que está acontecendo com os povos indígenas percebe isso. O Estado, nesses quase 2 meses em que estamos à frente do governo, não é? Menos de 2 meses, quer dizer, está fazendo uma verdadeira força-tarefa para dar conta das inúmeras políticas públicas que haviam sido desmontadas. Em relação ao tamanho do Fundo Amazônia, o Fundo Amazônia, ele é um fundo que enfim, ele tem condição de captar os recursos em função dos resultados, em função dos resultados alcançados. Você consegue um resultado, nós conseguimos, num cálculo bem conservador que foi feito à época, uma redução de emissão de CO2 na ordem de 3 bilhões de toneladas de CO2. E isso nos deu um crédito de captar recursos na ordem de 15 bilhões para o fundo. Então, como?
Não, é 15 bilhões de dólares que nós podemos captar para o fundo, com base no crédito que nós conseguimos pela redução. Você tem que receber o crédito por resultado entregue. Não é que você vai arbitrar o tamanho do fundo, correto? A gente consegue reduzir desmatamento, a gente aumenta o crédito, a gente aumenta a nossa captação. O Bolsonaro nos deu um prejuízo. Qual foi o prejuízo que ele nos deu? Não é? Com o aumento do desmatamento, nós saímos de um crédito em termos de redução de CO2 de 3,7 bilhões de toneladas para 3,3. Aí você depois, vendo o custo da tonelada de carbono, você vai ver o tamanho do prejuízo que isso causou em termos da captação do fundo. Nós estamos entrando com as ações estruturantes. À medida em que nós vamos conseguindo reduzir desmatamento, reduzir emissões, as emissões por desmatamento são responsáveis por 50% do total das nossas emissões, nós aumentamos o nosso crédito de captação. Quiçá a gente consiga, não é, chegar ao teto do nosso crédito de 15 bilhões. Nesse momento, nós temos sinalizações. Nós já temos os recursos da Noruega, da Alemanha, nós já temos uma sinalização dos países que me referi anteriormente, agora os Estados Unidos decidiu que vai entrar no fundo, e os Estados Unidos têm um efeito catalisador. Quando ele entra numa determinada arquitetura, ele consegue ter uma força gravitacional para trazer mais parceiros, e isso é muito importante. Um outro esforço é com a filantropia. Nós estamos com uma força-tarefa de instituições da filantropia global que estão fazendo aí um esforço para captar algo em torno de 100 milhões de dólares. E estamos fazendo já um esforço também da filantropia nacional, que, com base na credibilidade que tem as políticas de forma estruturada, da emergência que está sendo vivida pelas populações, o compromisso do presidente Lula com desmatamento zero, com desenvolvimento sustentável, a filantropia nacional também está se mobilizando para fazer aporte de recursos, não só para o Fundo Amazônia, mas para outras possibilidades de captação de recursos. Inclusive, os povos indígenas também estão pensando numa modalidade, e nós temos outras no próprio Ministério, que já operamos com ela, o FUNBI, o Fundo Nacional de Meio Ambiente. Gente, agora, Ana, nós temos... É que tem limitação de voo também, senão elas vão ter problema do slot. Oi? A do aporte americano? Não saiu no comunicado. Então, o que não está no comunicado dos dois presidentes, nós não podemos nos reportar, correto? O que nós podemos nos reportar é a decisão que está no comunicado de que o governo americano vai contribuir com o Fundo Amazônia. O processo deles vai ter que passar pelo Congresso, tem que passar pela aprovação do Senado, do Congresso americano. Então, nós vamos, agora com a vinda do John Kerry, que é o secretário para o clima, o embaixador do clima dos Estados Unidos, fazer todo um processo de conversações para chegar a termos em relação a várias agendas, inclusive a questão do aporte de recursos. Ele virá dia 27. Não sei se já será possível dizer um número líquido e certo, mas o que temos líquido e certo é a decisão inovadora dos Estados Unidos de fazer uma cooperação para além daquilo que já é estabelecido, que é através da USAID. Isso é um processo inédito, demonstra a credibilidade, o pioneirismo e a segurança que o fundo passa. E o BNDES pode ter o orgulho de ter esse instrumento que foi criado e é único no mundo, que já é referência em vários países do mundo e que agora faz com que o governo americano também se disponha a cooperar através do Fundo Amazônia. Ele chega segunda-feira em seguida, depois do Carnaval, e vai ter uma audiência também com a ministra Marina, pedir audiência com o BNDES. Acho que é um bom sinal que a gente pode avançar. Muito obrigado, então, gente. Até a próxima.